Bom, acabei de assistir o vídeo do Jean L. Esse é um vídeo meu de surpresa, porque eu não esperava mais falar sobre esse assunto. Eu não achei que ia sair mais vídeos sobre isso. E o Jean L foi lá e fez o vídeo. E aí eu achei importante trazer, analisar, falar um pouco sobre a versão do Jean L, porque eu falei da versão do Raluca, estou falando das versões de todas as pessoas, então nada mais justo do que falar da versão do Jean L. Essa versão que ele trouxe, especialmente depois das graves acusações imputadas a ele no último vídeo que o Yannis soltou, acusações feitas pela moça lá, pela Thaís, né? Antes, pessoal, eu quero deixar claro, tá? Eu sei que o áudio não está bom, eu falo isso em todo o vídeo, inclusive esse deve ser o último vídeo que eu estou gravando com a qualidade do áudio ruim, porque o meu amigo Igor me deu um microfone. Então, Igor, se estiver assistindo esse vídeo, obrigado, comenta aí embaixo para eu saber se você assistiu esse vídeo. O meu amigo Igor me deu um microfone, se compadeceu da minha situação. Comentem aí embaixo, pessoal. Obrigado, Igor, para agradecer ele aí junto comigo. Bom, então eu analisei esse vídeo. Eu ia fazer um react, pessoal. Eu até comecei a gravar o react, mas eu desisti, porque ali no vídeo não vai ter muitas coisas ali. Então eu vou falar assim livremente, anotei alguns apontamentos e vou falar assim livremente algumas coisas que eu anotei ali, tá? Que o Jean L. trouxe. Antes, se inscrevam no canal, comentem e curtam, porque eu já disse que se vocês estiverem gostando e se vocês se inscreverem no canal, isso vai me motivar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, fazendo análises jurídicas sobre esses temas que estão na mídia e que estão sendo falados e não são abordados de uma forma mais técnica. E, por fim, lembrando que essa é só a minha opinião, nada do que eu falar aqui é taxativo, eu não estou trazendo a resposta definitiva de nada, eu só estou interpretando os fatos de acordo com a minha visão da lei, que não é absoluta. A minha visão não é absoluta. Bom, dito isso, eu anotei alguns pontos, vamos lá. O Jean L., né, ele fez ali um roteiro, eu acho que para fazer esse último posicionamento dele, eu acho que ele foi sim orientado pelos advogados dele, foi um comunicado, ele leu ali um roteiro, né, o que é o recomendado que se faz numa situação dessas, para você não falar bobagem. Então você escreve o roteiro e lê o roteiro para você não se perder. Ele fez isso, eu acho que ele está assessorado por advogado, e enfim, aí ele começa ali, né, ele diz que, primeiro ele começa ali dizendo sobre a questão dos vazamentos, né, que ele é acusado, e aí ele diz que ele não vazou as conversas e que ele só mandou para algumas pessoas específicas para provar que ele não era um assediador. Ele usa essa palavra. Ele, então, espalhou essas conversas para algumas pessoas específicas, dentre tais pessoas, aparentemente o Raluca, e o Raluca pegou essa conversa e divulgou, né? Então, assim, a gente sabe que vazar conversa é crime, lá do artigo 153 do Código Penal. E aí a gente pode se perguntar, o Jean L., desculpa, vocês já sabem que eu estou me recuperando de uma inflamação na garganta, pessoal, ainda não estou 100%. E hoje está chovendo, o tempo esfriou, aqui está um frio, aí a minha garganta foi pro saco de vez. Eu estava fazendo audiência a tarde toda e aí cheguei e estou gravando um vídeo, então assim, minha garganta foi pro saco. Mas enfim, o Jean L., então, né, ele diz que não vazou as conversas e que quem vazou foi outra pessoa, foi o Raluca que expôs, né, a conversa, o nome da Thaís, e que ele só
vazou ali aquilo que a Thaís disse, né, que ele teria vazado. Ele disse que só encaminhou aquelas conversas para algumas pessoas específicas para se defender. E aí a gente sabe que o vazamento de conversa é crime, só que aí a gente pode se questionar o seguinte: o Jean L., a partir do momento que ele vaza essas conversas para pessoas específicas para se defender, ele pode ter cometido crime? Lá do artigo 153, a gente tem que analisar o seguinte: pelo que eu entendi desse último vídeo, no vídeo anterior, eu falei que ele pode ter incorrido no artigo 153, né? Segundo a versão da Thaís. Então, segundo a versão da Thaís, que eu analisei, e lá eu dei a minha visão, olhando a visão da Thaís, aqui eu vou dar a minha visão, olhando a visão do Jael. Então, quando a gente olha que ele vazou a conversa para se defender, que ele estava sendo acusado ali de assédio e tal, então ele vazou a conversa para se defender dessas pessoas. Isso pode configurar o crime do artigo 153? Eu acho que aí tem uma questão interpretativa. Agora, com esse novo fato, eu acho que não. Eu acho que não, porque o vazamento de conversa é um tipo penal que exige o dolo. Dolo é a motivação, é a vontade da pessoa de praticar o crime, é o desejo de incorrer na conduta. Então, a pessoa comete o ato com a vontade de praticar aquele ato, visando a conduta ilícita, entendeu? Isso é dolo. Então, esse tipo penal, ele exige o dolo. Existem algumas condutas que ou vão ser dolosas ou vão ser culposas. Culposa é aquela coisa sem querer, né? E dolo é quando foi querendo. Dolo é querendo e culposo é sem querer. Sendo que para existir ali a modalidade culposa do crime, tem que haver previsão legal para isso, tem que estar escrito textualmente lá no tipo legal, a modalidade culposa. E o artigo 153 não traz a modalidade culposa. Logo, só possível seria incorrer no artigo 153 na modalidade dolosa, entendeu? E o dolo exige o quê? Exige a vontade da pessoa de vazar aquela conversa. Então, quando a gente analisa aqui a versão do Jean, a gente não vê ele com a vontade de vazar a conversa para prejudicar a Thaís. Não, a gente vê ele com a vontade de vazar a conversa para se defender das acusações que ele estava sofrendo. E ele vazou para pessoas específicas. Então, na minha visão, tá? Ressalto que é a minha visão, isso descaracteriza o crime do artigo 153. Então, aí a gente tem derrubado aquela tese da Thaís de que o Jean L. teria vazado as conversas e, por causa disso, ele teria incorrido no artigo 153 do Código Penal, que foi a análise que eu fiz anteriormente. Agora, com a versão do Jean L., a gente vê que não é bem assim, que ele vazou as conversas para se defender, e ele tendo vazado para se defender, ele não incorreu, ele não teve o dolo, não teve a vontade de vazar a conversa com o objetivo de prejudicar a Thaís. Logo, se não teve o dolo, e esse tipo de crime exige o dolo, então ele não incorreu no artigo 153, porque não teve dolo. Esse tipo de crime não permite a modalidade culposa, porque não está escrito, não está expresso a modalidade culposa desse crime, então a gente nem fala dessa possibilidade. Então, se ele não teve o dolo, se ele não teve a vontade de praticar uma conduta negativa contra a Thaís, divulgando as conversas, então, na minha visão, ele não incorreu no artigo 153. Mas isso não quer dizer que quem divulgou a conversa, porque alguém pegou essa conversa que ele enviou para pessoas específicas, alguém pegou essa conversa que ele enviou e divulgou para todo mundo, espalhou o nome, espalhou tudo. E aparentemente quem fez isso foi o Raluca, né? Segundo a versão dele. Então, se o Raluca fez isso, se foi o Raluca que pegou essa conversa e vazou o nome, vazou os dados, vazou o áudio, vazou tudo,
aí a gente tem o Raluca incorrendo no artigo 153 do Código Penal. A não ser que o Raluca tenha uma justificativa, mas eu não consigo ver uma justificativa para isso. Né? Então, a gente tem o Raluca ali incorrendo no artigo 153 do Código Penal. Então, a gente tem esse primeiro apontamento que eu fiz, que na minha visão ele explicou. Eu não sei se essa é uma explicação que vai convencer as pessoas, mas para mim, juridicamente falando, é uma explicação plausível. E o objetivo desse canal é o quê? É lançar uma luz jurídica sobre esses acontecimentos, é fazer uma análise jurídica. Então, juridicamente falando, na minha visão, ele aí conseguiu dar uma explicação jurídica plausível para o vazamento aí dessas conversas que a Thaís teria acusado ele. Então, para mim, ele aí se livra daquela acusação do artigo 153, na minha visão. Né? Segundo apontamento que eu fiz aqui é o seguinte: o Jean L., ele fala o tempo todo que a Thaís acusou ele de assédio. E aqui é só uma pontuação mesmo, porque eu já expliquei no vídeo anterior que ela não acusa ele de assédio em momento algum e que ele está usando um termo tecnicamente errado, porque quem já assistiu meu vídeo anterior sabe que existe diferença entre assédio e importunação sexual. Então aí ele fala o vídeo todo assédio, mas assim, aqui é um canal jurídico, assim, com conteúdo jurídico para quem quer ter um pouquinho de conhecimento básico sobre isso, então eu vou explicar sobre isso. Tem diferença entre assédio, que é falado nos vídeos, e importunação sexual. São coisas diferentes, né? Então, quando a gente fala de assédio, a gente está falando de alguém que usa a sua posição, o seu cargo de hierarquia para obter vantagem sexual com quem está hierarquicamente inferior. Então, quando a gente fala de assédio, o assédio exige que uma pessoa com um nível hierárquico superior busque a vantagem sexual, por exemplo. A gente pode pensar, para ficar mais fácil de visualizar isso, a gente pode pensar no professor que alicia a aluna para que a aluna consiga passar de ano, ou o aluno. A gente pode pensar, por exemplo, no chefe que alicia a secretária, o estagiário ou o empregado para obter vantagem sexual, entendeu? Então, quando a gente fala de assédio, obrigatoriamente é exigido que tenha alguém com um nível hierarquicamente superior em algum cargo, alguém com um cargo hierarquicamente superior, buscando uma vantagem de alguém que está hierarquicamente inferior, em um cargo inferior àquela pessoa. E quem está com cargo superior vai buscar vantagem sexual. Né? O nome disso é assédio. No caso aqui que a gente está acompanhando, não existe essa relação de hierarquia entre Jean-L, Thaís e todas aquelas partes envolvidas. Cada pessoa tem a sua vida, é todo mundo youtuber, tiktoker, enfim. Ali não tem a relação de hierarquia. Ali o que a gente tem são pessoas, né? Cada pessoa ali vivendo a sua vida, e ela diz que o Jean-L teria avançado contra ela e teria a beijado sem o consentimento dela. Esse é o conceito de importunação sexual. Quando uma pessoa busca satisfazer o seu desejo sexual, busca o ato libidinoso contra outra pessoa, sem o consentimento da outra pessoa. Isso é importunação sexual. Então, todas essas vezes que o Jean-L diz no vídeo que foi acusado de importunação, de assédio, na verdade, tecnicamente falando, juridicamente falando, ele quer dizer importunação sexual, tá? E aí, se você está acompanhando esse canal, você já vai ter essa pequena noção jurídica de conseguir olhar para uma situação e conseguir identificar se aquilo é uma importunação sexual ou se é um assédio sexual. E aí, a gente pode pegar esse conceito de assédio sexual e até levar para outras coisas, por exemplo, o assédio moral é a mesma coisa. O assédio moral é alguém no trabalho, por exemplo, o chefe que no trabalho busca constranger moralmente o empregado,
ou o professor que busca constranger moralmente o aluno. Então, toda vez que a gente fala de assédio, a gente fala dessa relação de hierarquia, seja assédio sexual, seja assédio moral, seja outro tipo de assédio, entendeu? E aí tem o estupro. Tem o estupro, que aí quando a gente fala do estupro, a gente está falando da conjunção, aliás, a gente está falando do ato libidinoso ali com emprego de violência, sem que necessariamente ocorra a conjunção carnal, porque eu já disse que tem pessoas que acham que estupro é só quando ocorre a conjunção carnal, e não é, tá? Qualquer ato libidinoso, qualquer ato sexual que envolva agressão física, agressividade, violência, isso pode ser enquadrado como estupro, até mesmo que tenha ocorrido só um beijo, tá? Então, fica aí a diferença para você entre assédio sexual, importunação sexual e estupro. Eu já falei isso em vídeos anteriores, mas aqui para reforçar. E, enfim, teve outra coisa que eu anotei aqui, que é o seguinte: no vídeo anterior que eu reagi do vídeo do Yanni, né, na qual a Thaís fala, lá no vídeo anterior eu me mostrei muito incomodado que o tempo todo a Thaís, ela fala e ela só apresenta prints em momentos muito específicos, quando mostra o Jean L supostamente sendo ali, como que fala, perdi a palavra, o Jean L avançando contra ela, né? Então, toda vez que mostra o Jean L ali supostamente avançando contra ela nas conversas, ela vai lá e apresenta o print e ela interpreta o print. E eu falei isso, que eu estava muito incomodado, porque ela mostrava o print, ela interpretava o print, ela dava a sua versão do print, mas quando a gente lia o print, a gente via que não era a versão dela. Era uma versão muito diferente. Ela mostrava o print, falava uma coisa, quando a gente lia, aparentava ser outra coisa. E aí eu fiquei incomodado também, porque ela não mostrava os prints quando era ela que estava descrevendo uma ação, quando ela descrevia sua própria ação, quando ela falava que o repreendeu, que rechaçou ele, quando ela fala que ele estava incomodando ela, aí ela não mostra os prints, entendeu? E tem até um trecho que ela fala assim: ele só mostrou a conversa até aqui, não mostrou a conversa completa. Aí eu questiono: tá, e cadê a conversa completa? E ela também não mostra a conversa completa, entendeu? E durante todo o vídeo anterior que eu analisei, eu fiz esses apontamentos questionando, né, por que ela não mostrava então os prints completos. E eu fiquei muito incomodado com isso. E aqui, o GAL, ele já abre o vídeo fazendo o quê? Disponibilizando as conversas completas. E aí, isso é bom que se faça, é louvável, porque essa história já está exposta, né? Já está exposto para todo mundo o que aconteceu. Então, o que é uma gota para quem está molhado, né? Então, eu acho que é o melhor que se faça mesmo, apresentar o extrato completo das conversas, porque se for olhar só trechos específicos, igual ela faz o tempo todo no vídeo dela, o GAL também vai mostrar trechos específicos, cada pessoa vai mostrar trechos específicos, segundo sua versão. Mas quando é mostrado a versão completa, a conversa completa, aí a gente que tira nossas conclusões, aí não tem o que falar. E o GAL fez isso, o GAL pegou e apresentou as versões completas. Então, eu acho que só por isso ele já merece um ponto aí, porque isso era o que deveria ter sido feito desde o começo, e aí respondeu ao meu incômodo, que eu expressei no vídeo anterior, de por que ela não mostrava esses prints, essas conversas completas, por que ela não mostrava todos os prints, ela falando que não queria, por que ela não mostrava, ela falava que estava incomodada, tá? Por que ela não mostrava o print? E aí ele mostrou. E o que ele mostrou é a conversa de alguém extremamente envolvido com ele, sexualmente, intimamente. Aparentemente, ali pelas conversas, eles estavam muito entrosados. Eu não consigo enxergar espaço nas conversas apresentadas pelo GL. Ele apresentou conversas. Assim, não tem como alguém conversar no teor que eles conversavam e a pessoa não ter intimidade para isso, entendeu?
eram conversas muito íntimas, um colocava apelido no outro, brincadeirinhas assim, brincadeirinhas que em outro contexto até soaria agressivo, mas no contexto da conversa era uma brincadeira boba, entendeu? E isso é feito durante muito tempo ali, durante todo o tempo, na verdade, que eles conversam. Então, por causa disso, na minha visão, é desconstituído aí muito da versão dela, de que ela estava constrangida, de que ele avançou contra ela sem o consentimento dela, de que ela não queria, de que ela não deu espaço para ele. Pelas conversas, ela deu sim muito espaço para ele e aparentemente eles realmente ficaram, né? Tem um ponto aqui que eu quero deixar muito claro, porque no vídeo anterior eu recebi um comentário, eu vi um comentário que foi assim. Teve alguém que comentou, eu não sei quem, mas teve alguém que comentou o seguinte: não é crime, a pessoa comentou assim, não é crime você tentar ficar com alguém que você já teve alguma coisa antes. A pessoa comentou mais ou menos nesses termos. E assim, eu leio esse tipo de coisa e eu fico abismado, porque é uma afirmação tão errada, juridicamente falando, porque é o seguinte, tem algumas condutas, pessoal, que socialmente podem até ser questionadas, podem até não serem corretas perante a sociedade, mas que para o judiciário, tais condutas são altamente incontroversas. Eu penso o contrário, existem algumas condutas que a sociedade encara como incorreta, mas o judiciário está correto, entendeu? Eu vou citar um exemplo. Pega esse exemplo do comentário que essa pessoa fez no vídeo anterior, dizendo assim: não é crime você tentar alguma coisa contra quem você já ficou antes. Isso é absurdo. Porque como assim? Quer dizer que a menina que vai lá e fica com o cara, ela depois, se o cara voltar nela, ela não tem direito de recusar ficar com esse cara? Não faz o menor sentido isso. Outra coisa, vamos lá. A questão do assédio, né, que o Jael teria, que ela acusa que o Jael praticou com ela ali no elevador. Vamos pegar isso para eu explicar. Ela acusa ele que ali no elevador ele a beijou sem o consentimento dela. E aí ele apresenta nesse vídeo as conversas do dia anterior e do dia seguinte, dizendo, mostrando muita coisa mesmo, que não só ela queria aquele beijo, como aparentemente eles beijaram em outras ocasiões, ou ficaram em outras ocasiões, ele afirma isso, que inclusive ficou com ela na casa dela, alguma coisa assim. Mas imagina esse contexto no elevador, né? Imagina que os dois estão ali e que eles realmente combinaram de ir no elevador. Considere que eles combinaram de ir ficar no elevador e chega no elevador, tudo combinado, ela queria, ele queria, foram até o elevador, chega no elevador, a porta do elevador se fecha e no momento de consumar o beijo, 2 segundos antes de consumar o beijo, no momento que ele está indo com a boca para beijar ela muda de ideia e não quer mais beijar ele e diz não. Aí o que ele faz? Beija ela. Isso pode ser encarado como importunação sexual? Você que está assistindo esse vídeo, que tem a visão média do direito, a visão média, que eu falo, não é no sentido pejorativo, tá? É um termo, a visão do homem leigo, é um termo técnico do direito para quem não tem o conhecimento da lei. Então, para você que é a pessoa que não tem o conhecimento da lei, vai parecer ridículo. Aí talvez você diga, é claro que o Jean tá certo, essa menina tá ali, ela queria, até aquele momento queria, na hora de beijar ele, ela muda de ideia, é claro que ele tá certo em beijar ela, por que ela não falou isso antes? Por que ela foi até o elevador? Então, por que ela entrou no elevador com ele, se ela realmente não queria? Mas para o direito, nada disso importa. Para a lei, nada disso importa. Pessoal, eu estava falando e entrou uma ligação bem na hora, então eu tive que dar uma pausa no vídeo, mas agora voltando. Eu estava falando sobre a importunação sexual, né? Estava explicando ali que para o direito não importa se ela
combinou de ir com ele, se ela entrou no elevador, se 5 segundos antes ela queria, mas se ela falou não, se ela expressou a sua vontade de que não queria, e ainda assim a outra pessoa avançou, isso pode ser enquadrado sim como importunação sexual. Não interessa para o direito. Para o homem médio, no termo técnico que eu expliquei anteriormente, a sociedade, né, a pessoa que não entende o direito, vai achar um absurdo. Como assim? A menina vai lá e atiça o cara, deixa o cara todo atiçado e bem na hora ela muda de ideia e a culpa é do cara? Sim, pessoal, para o direito é assim que funciona. Para o direito, a partir do momento que a pessoa expressa a sua vontade de que não quer aquilo, é a livre vontade da pessoa de não prosseguir com o ato e a pessoa tem que parar. Mas, Dalisson, ela atiçou fulano e na hora de consumar o ato, como que ele vai parar? Foi ela que atiçou ele. Pessoal, não importa. Para o direito, não importa. Para a sociedade, né, socialmente falando, para a sociedade, talvez isso seja um absurdo, que ela o induza, que ela foi lá, seduziu ele, e na hora de beijar, muda de ideia, ele vai lá e beija ela, e ainda assim ele cometeu o crime, entendeu? Pode parecer absurdo, mas não fui eu que fiz a lei. Não fui eu que fiz a lei, e eu estou explicando isso, pessoal, porque é o seguinte, ela diz que não queria o beijo no elevador, né? E aí ele diz que ela queria sim o beijo no elevador e que tudo foi combinado. Aí entra tudo isso que eu expliquei, que é o seguinte, na versão dela, ela não queria. Na versão dele, ele queria. Então, se eles combinaram tudo aquilo, de ir até o elevador, eles estavam na academia treinando, na hora de ir embora, combinaram de ir no elevador, né? Aí entra no elevador e na hora do elevador muda de ideia, entendeu? Ainda assim, pode sim. Aí na hora que ela entra no elevador, ela muda de ideia, entendeu? Isso sim pode, se ainda assim ele a beijou, isso pode sim ser enquadrado como importunação sexual, entendeu? Mas aí é ela que vai ter que provar. Ela vai ter que provar e se ela não conseguir provar, fica complicado pro lado dela, né? Eu já falei isso no outro vídeo e eu sempre falo para os meus clientes que é o seguinte, quem ganha o processo não é quem tem direito, é quem tem mais provas. Porque não adianta você ter direito a alguma coisa e não conseguir provar, entendeu? Então, se ela está dizendo que ela não queria o beijo, e se ela não conseguir provar, ele tem um arcabouço ali de prints, de áudios suficientes para demonstrar o oposto, de que tudo foi consentido, entendeu? E outra coisa, aí a gente entra em outra questão, que se ela não conseguir provar essas alegações que ela fez, ela está incorrendo no crime de calúnia. E aí a gente parte para o ponto seguinte, que eu tinha notado, que é o seguinte, no vídeo anterior, ao longo do vídeo, eu apontei 4 crimes que ela acusa o Jean L. Vamos falar de cada um desses crimes? Olha só. Ela acusa ele de difamação, que é o artigo 139 do Código Penal. E o que é a difamação? Eu já expliquei, acho que em todo vídeo eu falo sobre difamação e explico. Mas difamar, as pessoas fazem muita confusão. Eu vou te processar por calúnia, injúria e difamação. Não são sinônimos, são coisas diferentes, tá? Quando a gente fala de difamação, a gente está falando de atribuir à pessoa, a alguém, uma conduta socialmente reprovável que causa uma vergonha social naquela pessoa. É a famosa fofoca. Então, um terceiro pega um fato sobre uma pessoa e espalha esse fato socialmente, entendeu? Espalha esse fato e esse é um fato que cause vergonha na pessoa, que cause constrangimento naquela pessoa que está tendo seu nome espalhado, entendeu? E não importa se esse fato é verdadeiro ou falso, basta que seja uma conduta socialmente reprovável, digna de causar vergonha à pessoa,
que está tendo seu nome espalhado. Então, quem está espalhando a conversa está cometendo o crime de difamação. Então, ela acusa o Jean L. porque ela disse que foi o Jean L. que divulgou que teria ficado com ela, de que ela teria traído o namorado. Então, ela acusa o Jean L. de ter cometido a difamação, né? E aí, nesse vídeo aqui, o Jean L. diz, ele traz elementos para mostrar, né, segundo a versão dele, que não foi bem assim. Que, na verdade, ele mandou aquilo que eu falei antes, que ele mandou para algumas pessoas específicas, né? Mandou para pessoas específicas, e essas pessoas específicas que espalharam essa conversa. E aí teria sido Haluca. Então, aí a gente vê o Jean L. rebatendo duas acusações, né? Da difamação e do vazamento de conversa falsa. Vazamento de conversa particular. O Jean L. rebatendo essas duas acusações de crime aí que ela acusa ele, né? Então, aí, vejamos só, olha só, a difamação é isso que eu acabei de explicar que o Jean L. rebate. E o vazamento da conversa particular também, ele rebate, né? Ele diz que não vazou, que foi o Haluca, sobre isso a gente já falou antes. E aí ela imputa aí um terceiro crime, naquele vídeo, que é da violência psicológica contra a mulher, o artigo 147b do Código Penal. Que no vídeo, na qual eu reagi ao vídeo do Ian, eu expliquei direitinho, eu li o artigo, eu expliquei as questões jurídicas envolvendo o artigo, que é um artigo sujeito de muito debate, porque é um artigo controverso, né, no meio jurídico, porque qualquer coisa pode ser enquadrado como violência psicológica contra a mulher, inclusive terminar o namoro. Se o cara terminar o namoro com a mulher e a mulher ficar triste e ir lá fazer alguma coisa contra si mesmo, por essa lei, por esse artigo, ele pode ser enquadrado na violência psicológica contra a mulher, mesmo que ele não tenha feito nada mais ali. Às vezes ele termina o namoro, vai viver sua vida e a menina fica deprimida porque o cara não quer mais ficar com ela, entendeu? Ele pode ser enquadrado no artigo 147b. Então, qualquer conduta pode ser descrita, enquadrada ali. E ela narra aquele post, né, que o Jair teria feito, ameaçando ela no elevador. Ele ameaça ela de exposed. Imagina se você tomasse exposed de alguma coisa assim. Que ele ameaça ela de exposed. E aí ele confirma que ele realmente ameaçou ela de fazer o exposed dela. E não só isso, ele disse que fez porque ela também fez, entendeu? Então, um ficou ameaçando o outro de exposed. Aparentemente foi isso. Sobre essa alegação da violência psicológica contra a mulher, ele trouxe ali alguns elementos, né, para desconstituir as alegações dela. Eu acho que ali talvez ficou um pouco nebuloso. Assim, juridicamente falando, ficou um pouco nebuloso, porque ainda tem um print no Twitter, né, que ele fez. E aquele print que eu li no vídeo anterior é um print, assim, bem complicado, mas nem outros pontos ele conseguiu desconstituir a alegação dela. Em outros pontos ele derrubou muitas das alegações dela, entendeu? Então, de toda forma, ela também vai ter que trabalhar muito aí. Depois desses prints que o Jean trouxe, ela vai ter que trabalhar muito também para conseguir provar essa questão da violência psicológica contra a mulher que ela teria sofrido. Ela vai ter que provar isso, entendeu? E nos prints que o Jean L., ela não consegue provar isso. Nos prints que o Jean L. trouxe, nos áudios, definitivamente ali não tem nenhum enquadramento que tem para fazer nesse crime, pelo menos no que ela apresentou ali, não. Entendeu? Mas eu digo, essa questão vai para o juízo e quem vai dar a palavra final ali vai ser o juiz, não sou eu. Por fim, a gente tem o quarto crime que ela teria implicado a ele, que seria a importunação sexual, que é quando ela diz que ele a beijou à força no elevador, que ele ficou investindo contra ela sem o consentimento dela, esse tipo de coisa. Que eu já falei,
né, que ali eles fazem uma confusão o tempo todo, chamam de assédio o tempo todo, mas o que chamam de assédio, na verdade, é importunação sexual. Sobre essa importunação sexual, eu acho que o GL também conseguiu desconstituir muita coisa, porque ele mostra ali, né, as conversas e tal, mas só que fica ressalva de tudo que eu falei antes, tá, pessoal? De como que essa questão é vista perante a lei. Uma coisa é como essa questão é vista perante a sociedade. Ah, mas ela foi lá, vamos supor o exemplo da mulher que combina com o cara, se arruma, entra no carro com o cara, vai pro motel com o cara, tá lá no motel, tira a roupa e na hora ela desiste e muda de ideia e não quer mais e fala que não quer. Se esse cara avançar, ele está cometendo importunação sexual ou estupro, se for ocorrido de violência, entendeu? É assim que a lei enxerga esse tipo de situação. Eu sei que não é a forma que você, que está assistindo esse vídeo, muito provavelmente não enxerga dessa forma. E eu não quero discutir assim o seu ponto de vista, eu estou dizendo o ponto de vista da lei, ponto de vista legal. No ponto de vista legal, e não sou eu que faço a lei, no ponto de vista legal, é assim que funciona. Então, a partir do momento que a pessoa diz que não, não interessa o momento em que se disse não. Dizer não é não, assim, é a vontade da pessoa. A pessoa expressando, se a pessoa expressar a sua inequívoca vontade de que não quer prosseguir com aquele ato, sua inequívoca e legítima vontade de que não quer prosseguir naquele ato, então, a pessoa que prossegue com o ato, sem o consentimento dessa pessoa, está sim incorrendo em algum tipo criminal. Tá? Eu fiz esse adendo para explicar essa questão da importunação sexual no elevador, que ela, nos 2 segundos antes de ele beijar ela pode ter falado não ainda se ele ter beijado ela, e esse ser o motivo dela dizer que não queria, e ele dizer que ela queria sim. Só que eu ressalvo que isso vai ter que ser provado, ela vai ter que provar que não queria, ele trouxe elementos suficientes para provar que ela queria, entendeu? Nos pontos que ele trouxe, ele prova que ela queria, então cabe a ela provar que não queria, entendeu? Bom, então assim, a gente tem a difamação, a violência psicológica contra a mulher, o vazamento de conversa particular e a importunação sexual, esses 4 crimes que ela imputou a ele, e que, na minha visão, nesse vídeo dele, ele conseguiu derrubar. Assim, ele conseguiu trazer luz a muitos esclarecimentos ali que tinham ficado nebulosos no vídeo dela, entendeu? Ele explicou, mas quem sou eu para dar a palavra final? Não sou ninguém. E nem quero. Quem vai fazer isso vai ser o coitado do juiz que vai pegar essa bucha, esse caso bucha para resolver. E aí, pessoal, eu faço a ressalva que é o seguinte: se ela não conseguir provar esses 4 crimes que ela impôs a ele, que ela imputou a ele, se ela não conseguir provar, você já sabe, se você acompanhou os meus vídeos, você já sabe que quem acusa a pessoa falsamente de cometer crime, comete qual crime? Da calúnia. O que é calúnia? Imputar falsamente crime a alguém. Isso é calúnia. Se alguém diz fulano roubou e fulano não roubou, isso é calúnia. Entendeu? É só você associar o C de calúnia com o C de crime. Que nunca mais você vai errar que calúnia é acusar alguém de cometer crime. Aí nunca mais você vai falar assim, eu vou te acusar de calúnia. Aí você vai dizer o termo correto, que é, eu vou te acusar de difamação. Se a pessoa estiver espalhando o seu nome, fazendo fofoca pública com o seu nome. Aí você vai virar para a pessoa e falar, eu vou te processar por difamação. Se a pessoa estiver te xingando, com palavra de baixo calão, mandando você para aquele lugar, te chamando disso, daquilo, você vai fazer o quê? Você vai virar para a pessoa e vai falar, eu vou te processar por injúria, entendeu?
É isso que você vai fazer. Então, você vai usar os termos técnicos no direito daqui para frente. Injúria, calúnia e difamação. São coisas diferentes. Bom, feito isso, dito isso, o Jael ele diz ali, né, no vídeo dele, de que esse foi o último vídeo dele. Aparentemente o Rahabuka também fez o seu último vídeo, que foi um pedido de desculpas, que eu já reagi aqui. Eu acho que o Digo não vai mais fazer vídeo sobre isso, então eu acho que essa história vai morrer, né, por aqui. Acho que essa questão vai ser levada para o judiciário. E sobre uma coisa, sobre um ponto ali, né, que no vídeo lá da Thaís, ela acusa o Jean de ter vazado a sexualidade dele. Aí aqui, eu só achei interessante que, na verdade, ele não vazou nada, porque ali ele mostra que ela já falava abertamente sobre a sexualidade dela, já fazia vídeos no Twitter, no TikTok, da sexualidade dela. Então, isso seria uma afirmação falsa, entendeu? Então, isso daí o Jael já desconstitui de forma incontroversa, de que não, ele não vazou a sexualidade dela, porque ela mesma já falava abertamente sobre a sexualidade dela nos vídeos do TikTok. E aí fica uma coisa, que é o seguinte: se a pessoa mente em um ponto específico, em quais outros pontos você não garante que a pessoa mentiu? Entendeu? Essa é, inclusive, uma tese nós advogados, usamos muito, assim, quando a gente consegue pegar uma mentira da pessoa no processo, aí a gente usa muito esse argumento, a gente pega essa mentira para desconstituir outras coisas, entendeu? Mas fica aí, né? Porque isso foi incontroverso, ele não vazou a sexualidade dela porque isso já era público. Isso daí é incontroverso que ela mentiu, sim. E ele trouxe uma nova figura ali, que foi uma tal de Carla, amiga da Thaís, que queria ficar com ele. E essa amiga da Thaís é quem aparece lá de forma anônima no vídeo da Thaís, dizendo que o Jael chegou nela, que abraçou, que beijou, beijou não, que abraçou ela sem o consentimento dela, e isso também é uma acusação de importunação sexual. Aí o Jael afirma nesse vídeo que aquela pessoa daquele vídeo lá, que aparece de forma anônima, né, se aparecer o rosto, aparece só a voz da pessoa, que aquela pessoa é a Carla, uma tal de Carla, amiga da Thaís, que queria ficar com ele, entendeu? E que ela, a Carla, sabia de toda a história da traição, né? Então, e que inclusive incentivava, entendeu? Então fica aí mais uma acusação supostamente falsa contra o Jean, porque eu falei naquele outro vídeo que as pessoas daquele vídeo lá acusaram o Jean de muita coisa. E lá eu fiz todas as acusações, os apontamentos dessas acusações. Então, se aquelas lá no vídeo eu falei que se aquelas pessoas no vídeo não conseguirem provar aquelas coisas, as pessoas que fizeram aquele vídeo estão muito implicadas juridicamente falando, entendeu? Porque ali tem coisas relativamente pesadas, eu falei isso no vídeo. E, inclusive, essa acusação, né, que essa Carla aí teria feito. O Jael disse que não vai mais fazer vídeo, não vai mais falar sobre isso, que agora vai ser no judiciário. Eu dei uma olhada no processo do Jael, eu vi se deu uma pesquisada ali. Aparentemente ele só tem um processo, tem um processo dele correndo contra o Raluca. Esse processo está em fase inicial, o Raluca não foi nem citado, não teve nem audiência, porque assim, ocorre a citação da pessoa que está sendo processada, que é quando a pessoa toma conhecimento formal do processo, aí é marcada uma audiência de conciliação, né? Aí depois da audiência de conciliação, se não der um acordo, se as partes não se resolverem ali, aí vai um prazo para apresentar defesa, né, para o Raluca apresentar sua defesa mediante seu advogado. Aí depois vai ter outro prazo para o advogado do Jael ir lá
e impugnar a defesa apresentada pelo Raluca, fazer a réplica da defesa do Raluca. Aí depois é marcada a audiência, aí a audiência onde são ouvidas testemunhas, e aí depois tem alegações finais, que cada parte vai dizer mediante seus advogados, né? Vai fazer um resumão de tudo o que aconteceu e apresentar as inconsistências de cada lado para reafirmar seu ponto, e por fim vem a sentença. E depois da sentença pode ter recurso e recurso e recurso. Ou seja, eu estou dizendo isso para mostrar para vocês que esse processo vai longe, vai dar pano para manga, e ainda mais se vierem outros processos que aparentemente virão. E eu já falei que se todas as pessoas envolvidas levarem essa questão para o judiciário, vai ser chuva de dano moral, pessoal, para tudo quanto é lado, porque eu acho que ninguém está 100% certo nessa história, ninguém está 100% errado. Algumas pessoas têm as suas razões ali, tem gente certa, tem gente errada, tem gente que estava certo, e aí por causa de suas condutas ficou errado, entendeu? Então, fica essa bucha aí para o judiciário resolver. Eu acho que isso que aconteceu é um exemplo de como não se expor na internet, de como não usar a internet, é um exemplo claro de o que não fazer na internet. E eu acho que é isso, acho que esse caso acabou. Eu ainda vou fazer vídeo sobre isso, respondendo as perguntas de vocês. Eu estou acompanhando os comentários de vocês. Eu não consigo responder todos, eu estou me esforçando para responder as perguntas que vocês me deixam no Instagram, que é dalisonmiranda.adv. Se quiserem me seguir lá, eu agradeço. E se inscrevam, pessoal, no canal. A minha opinião final sobre isso tudo é o seguinte. Eu acho que o Jean L, assim, no vídeo anterior, eu tinha terminado o vídeo com uma opinião relativamente negativa do Jean L, né? Porque as coisas que a Thaís apresentou ali, a forma que ela apresentou as informações. Nesse vídeo aqui, o Jean L trouxe contexto. Ele trouxe contexto para muitas coisas que foram apresentadas. E no contexto dele, ele conseguiu desconstituir muitas das coisas que ela apresentou lá. Então, eu acho que aqui ele consegue um pouco reverter a história a seu favor, entendeu? Especialmente porque ele está assessorado por advogado e ele realmente já está levando, né, essa questão para o judiciário. E por fim, o Yanni, ele foi na delegacia, aparentemente, né, que acho que ele tinha postado uma foto na delegacia. Se o Yanni fez ali denúncia, se ele foi na delegacia, ele registrou, deu notícia crime, sobre algum crime, sobre alguma dessas questões aqui, da Thaís, do Jean L, e depois ficar provado que não tem crime, o Yanni, ele pode ter incorrido no crime de denunciação caluniosa, que é denunciar falsamente um crime, entendeu? O Yanni e qualquer outra pessoa, se a Thaís também tiver feito o boletim de ocorrência e depois provar que é falso, ela pode ter incorrido aí na falsa comunicação de crime. Então, eu acho que é isso, pessoal. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando só sobre o Yanni, mas eu preciso que vocês comentem aqui embaixo se vocês querem que eu faça um vídeo falando só sobre o Yanni, apontando os supostos crimes que ele teria cometido. Se vocês querem, comentem aqui embaixo, porque se ninguém comentar, ou se poucas pessoas comentarem, eu não vou fazer o vídeo, porque ninguém vai assistir. Então, se vocês querem, comentem aqui, que aí eu faço um vídeo falando só sobre o Yanni, apontando os crimes que ele teria cometido, tá? Como eu disse, vou fazer outro vídeo respondendo as perguntas de vocês e dúvidas. Então, deixe dúvidas e comentários aqui embaixo. Eu vou fazer vídeos respondendo. Eu não fiz porque toda vez que eu paro para fazer vídeo, que eu tenho um tempinho para fazer vídeo, aí tem algum vídeo de Raluca, de Jean L, mas eu acho que agora não vai ter mais vídeo desse pessoal, então eu vou conseguir
gravar a resposta de vocês, responder vocês, porque eu também fico aqui na correria do escritório. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo, tá? Comentem aí embaixo também se estão gostando. E a gente vai se falando aí nos próximos vídeos. É isso, pessoal. Até mais.